Não tem que reservar o momento, não tem que... Tá, Qualquer dos 3 dias que dê certo, tá bom. tá bom. Tá, daí depois vai definir certinho ou o senhor falou na última reunião? Não, o dia que você puder falar, não, eu estou pronta para apresentar, é aí que você apresenta, não? Não somos muitos, não vai ter briga aqui. Tá, tá. Viu? Mas aí sobre os temas, você chegou a comentar alguma coisa na última aula ou não? O tema é livre, você pode escolher qualquer uma Uhum. dos desafios ou qualquer outro material que você tenha preparado, ou você escolhe Certo, o que achar mais interessante, que tá. fica à Tá vontade para legal. escolher, Tá bom, professor. Então já vou começar a pensar, então. Obrigada. certo? Bom, pessoal, então, falar um pouquinho das relações métricas. Então, aqui que para os estudantes, não, mostrar o triângulo ABC, e aqui estou colocando o ângulo reto no vértice A, e traçando esta altura relativo ao vértice A, o P da altura é o ponto D. Aí também lembrar o vizinho é o oposto, o lado B é oposto ao vértice B, o lado A é oposto ao vértice A, e assim por diante. O lado Czinho é oposto ao vértice C. E aí chama este ângulo de beta. Então, como aqui ángulo reto, aqui também tem que ser, y aquí ángulo reto, aquí también tiene que ser beta, y este de aquí tiene que coincidir con este que es gamma, ¿no? As projeções dos catetos sobre a hipotenusa estou chamando Epezinho e Nzinho. Esta projeção é projeção do cateto do lado B sobre a hipotenusa, e Mzinho é a projeção do este sobre a hipotenusa. Bom, e aí tem 3 triângulos, 3 pares de triângulos semelhantes. Tem o triângulo ABC com o DBA, ABC, o grande, com o DBA, o pequeno, o grande de novo, o ABC, com o DAC, agora DAC, o mediano, e entre os dois, entre estes dois. Então, são 3 pares de semelhanças por ângulo a ângulo. Sempre tenho, em cada triângulo tem o amarelo, tem um amarelo e um vermelho. No grande, amarelo e vermelho, neste vermelho e amarelo, e neste vermelho e amarelo. Então, tem 3 pares de, de triângulos semelhantes por ângulo a ângulo. E aí tem para esta semelhança, esta é a proporcionalidade dos lados. Dá um trabalho escrever, mas uma vez que já está escrito fica fácil. Para esta semelhança, esta é a proporcionalidade dos lados. Para esta semelhança, esta é a proporcionalidade dos lados. Então, 3 semelhanças e três equações que indicam a proporcionalidade dos lados. O M mais N, o asinho, e a soma de beta mais gama é 90. Não? E aí, só para lembrar todas as relações métricas do triângulo retal. A primeira é a equação do teorema de Pitágoras, que vai ser deduzida aqui também, mas é a que os estudantes lembram mais rápido, então por isso comecei com ela. Aqui da equação 3, a partir de aqui sai que H ao quadrado é M por N. Então, em palavras, eu sempre lembro para eles que altura ao quadrado é o produto das projeções, M por N. Altura ao quadrado é o produto das projeções.
Essa é uma das relações métricas. Ou também pode falar que a altura é a média geométrica do produto das projeções. Então, a altura é média geométrica do produto das projeções. A outra vem da equação 1. Aqui, a partir da equação 1, tem cateto, não, hipotenusa. Hipotenusa vezes altura, que seria A vezes altura, é igual ao produto dos catetos. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Essa sai a partir de aqui, desta parte, hipotenusa vezes altura é produto dos catetos, desta equação que corresponde com esta semelhança. Essa é a outra relação métrica, uma segunda relação métrica. Aí vem que os catetos ao quadrado são iguais a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. A primeira sai da equação 1. Esta última parte com esta primeira. Então, C ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. E a segunda equação aparece a partir de aqui desta 2. Cateto ao quadrado, B quadrado, é hipotenusa vezes projeção. Sai a partir daqui. Somando essas duas, que essa é outra forma de mostrar a ida do teorema de Pitágoras, somando essas duas, C quadrado mais B quadrado o A coloca em evidência, fica M mais N, e M mais N é A. M mais N igual a A. Então, aí tem a fórmula da ida do teorema de Pitágoras. Então, esse é outro caminho para provar a ida do teorema de Pitágoras. E só lembrar, outra coisa que a gente já tinha falado também, é que a mediana do ângulo reto no triângulo retângulo é metade da hipotenusa. Então, aqui um tetudo que tinha a ver com triângulo retângulo, e a hipotenusa é o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo retângulo. Então, todas as relações, tudo que tenga a ver con triángulos, rectángulos, relaciones métricas, están todas esas ecuaciones aquí en esa figura. É difícil montar a figura, mas depois que consigue montar a figura, fica rápido, ¿no? Bom, então, um pouquinho de trigonometria. Primeiro, lembrar da definição de radiano, não? Como, e a ideia é fazer um mapeamento. Eu vou mapear esse ponto A no ponto A'. Então, os pontos que estão sobre a circunferência vão ficar sobre uma reta. Então, cada ponto sobre a circunferência atrela um ponto sobre a reta. Aqui a gente tem uma circunferência unitária, não? Raio 1, circunferência unitária. E aí tem como raio é 1, o comprimento desse arco é o raio vezes o ângulo. Então, como raio 1, eu vou ter que a medida do arco angularmente é o ângulo θ, mas também de forma linear é o ângulo θ. E aí defino o radiano justamente quando esse arco que você vai levar aqui para o eixo X tenha a mesma medida, quando este arco tenha a mesma medida que este outro segmento aqui na horizontal. Então, um radiano é justamente
o ángulo tal que esta distancia es 1, porque es a circunferencia unitaria. Cuando esta distancia es 1 y se corresponde exactamente ao comprimento do arco sobre a circunferência, esse ângulo é definido como sendo um radiano, né? E para qualquer outro ponto, você tenha, continua tendo esta distância, este arco tem a mesma medida que este segmento. Então, você faz um mapeamento dos pontos sobre a circunferência ao ponto sobre o eixo X. E aí tem a ideia de inicial para conseguir definir as funções seno, cosseno, tangente e as outras funções trigonométricas. Bom, então, funções senos, cossenos e tangentes. Uma coisa importante que fica de lado é que aqui, de novo, circunferência unitária, raio 1. Você pode, colocando um ponto aqui no eixo X, você tem infinitos triângulos semelhantes. Então, eu posso mexer esse ponto aí e vou gerar infinitos triângulos semelhantes, porque todos têm este ângulo alfa em comum e todos têm um ângulo reto. Então, eu vou criar infinitos triângulos semelhantes. Então, independentemente da posição desse ponto C, eu posso representar o triângulo OCD utilizando o triângulo OBA ou utilizando o triângulo OEY. Porque esse triângulo OCD vai ser semelhante com estes dois que são construídos a partir do ciclo unitário. E da semelhança dos triângulos, a gente tem que vai ter os lados têm que ser proporcionais. Então, este segmento em amarelo dividido este verde tem que ser igual a este segmento dividido OE, que tem que ser igual a este segmento dividido OC. Então, isso permite, como tem uma coisa que é igual para um monte de gente diferente, aí você define uma função e essa função chama tangente. De forma análoga, define o seno como cateto oposto dividido hipotenusa, porque cateto oposto dividido hipotenusa, para todos esos infinitos triángulos, é sempre igual, e aí isso dá o nome de seno. E o cateto adyacente dividido hipotenusa, cateto adyacente dividido hipotenusa, cateto adyacente dividido hipotenusa, é igual para todos esses triângulos. Então, aí isso chama de cosseno. Geometricamente, este segmento representa o seno, este segmento representa o cosseno na circunferência unitária, e este segmento representa a tangente, porque a tangente é seno dividido cosseno, só que o cosseno aqui é 1, porque está sobre o segmento OE, está sobre a circunferência unitária. Então, neste caso, a tangente é igual ao seno. Então, geometricamente, este segmento representa a tangente, este é o seno e este é o cosseno. Aí tem as outras funções, mas acho que não acho assim tão interessante. Mas daria para 1 sobre seno, 1 sobre cosseno. Também tem a sua representação geométrica. Só que não preparei para essas funções. Então, lei dos senos. A lei dos senos, pessoal, muita gente esquece. Já vou começar enfatizando que o pessoal esquece. Ninguém fala destes dois ejes. Então, a gente tem um triângulo ABC, e está usando o ângulo A, o vértice A, ângulo B, chapeuzinho, vértice B, e assim por diante. E tipicamente a gente fala, bom, lado dividido seno do ângulo é igual. Lado dividido seno do ângulo, lado dividido seno do ângulo, e a gente esquece esses dois ejes. E esse dois ejes é o diâmetro da circunferência circunscrita.
Estaba ese pedacillo, o pensaba que ese, y es importante porque después se utiliza para calcular área, para varios, a veces se utiliza ley dos senos, son un lado, un ángulo y el diámetro de la circunferencia circunscrita. Tem varias igualdades. Como é a demonstração da lei dos senos? O primeiro passo aqui foi construir a circunferência circunscrita, o triângulo ABC. E utilizando duas mediatrices, ¿no? Este segmento mediatriz de este lado, esta gente mediatriz de este lado, elas se interceptam no circuncentro, o ponto O. Aí, partindo de B, traça uma semijeta que passa por O e marca o ponto D. Este ángulo DCB vai ser um ângulo reto. ¿Por qué ese ángulo es recto? Porque este de aquí es diámetro. Entonces, de este lado voy a tener un ángulo recto. Adicionalmente, yo tengo este ángulo en D, o ángulo B, DC, va a ser igual a este ángulo en A. Porque o ángulo B, AC, enxerga al lado A. Y el ángulo B, DC, también enxerga el lado A. Entonces, este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo A. Esas son las dos cosas que van a aparecer aquí. Este ángulo es recto porque aquí es diámetro. Y este ángulo coincide con este porque los dos se están enxergando al lado BC. Bueno, ahora basta aplicar aquí o seno de este ángulo. No triángulo DCB, un triángulo rectángulo. Puedo utilizar a definição do seno. O seno desse ángulo vai ser A dividido em hipotenusa, que é 2R. Então, aí tem o pedacinho, o seno do ângulo é A dividido em hipotenusa, que é 2R. Então, 2R é igual a assim dividido o seno do ângulo A. Aí tem um pedacinho da lei dos senos. Agora vai ser de forma análoga. Aqui eu comecei a construção a partir do vértice B. Agora a gente vai ter que traçar um diâmetro a partir do vértice C e depois traçar um diâmetro a partir do vértice A para repetir o processo. Então, traçando a partir do vértice C, traça este diâmetro. C, F, A forma um triângulo retângulo, porque como aqui é diâmetro, esse ângulo é reto. E adicionalmente a este lado B, é enxergado por este ângulo e também por este. Então, este daqui é igual a este ângulo que já conhecia. E agora no triângulo FAC, o seno de B é o cateto oposto, vizinho dividido 2R. E com isso encontra que 2R é igual ao vizinho dividido seno de B. E agora falta, partindo de A, traçar uma semijeta por O, marcar a interseção aqui embaixo. Marcó ponto E. Como este es un diámetro, este ángulo aquí es recto. Adicionalmente, este ángulo aquí está enxergando este lado, que es lo mismo do ángulo aquí en C. Está o ángulo en C. Ahora tem un triángulo rectángulo, seno de este ángulo, cateto oposto, cecinho, dividido hipotenusa 2R. Y ahí
finalmente que posso escrever 2C como C dividido seno de C. E a lei dos senos como um todo fica em essas três igualdades. Essa igualdade grande como um todo. Então, essa é a lei dos senos. Repito, a parte do 2 igual a 2C que o pessoal esquece, não? Aqui tem uma aplicação interessante que permite resolver um problema que é o problema da lista que eu vou apresentar daqui a pouco, que mistura a lei dos senos com as isogonais. Então, aqui você tem um triângulo ABC e estes dois ângulos são congruentes. Então, essas duas linhas são isogonais. Aqui relativo ao ângulo em C, ou ao vértice C. O que está afirmando é que se você tem os pontos P e Q sobre AB, tá? É que esses dois ângulos são iguais, então vale esta equação daqui. Vale que PA dividido PB vezes QA dividido QB é AC dividido BC ao quadrado. Se você presta um pouquinho de atenção aqui, imagina que eles são isogonais. Então, vamos analisar um caso particular. Quando é que P coincide com quê? Quando é que P coincide com quê? Com a bissetriz. Isso, quando esteja sobre a bissetriz. Em princípio, P pode, mas tem um caso particular que P coincide com quê? Se P coincide com quê, aí entra, isto daqui não é mais que o teorema da bissetriz interna para P, que é o mesmo que Q. Aqui P e Q seriam a mesma coisa. Então, achando raiz quadrada, você encontra o teorema da bissetriz interna. Mas essa afirmação vale para qualquer ponto. P e Q, o P pode estar em qualquer lugar, o Q tem que ser o isogonal relativo aqui ao vértice C. Então, de alguma forma, essa expressão generaliza o teorema da bissetriz interna. Então, como se demonstra essa expressão? Aqui tem que vai aplicar a lei dos senos neste triângulo em azul. Então, PA está para o ângulo oposto, que é este alfa. PA está para seno de alfa. Como AC está para seno de gama. No triângulo em azul. Aí tem essa primeira equação. A primeira. Agora, neste triângulo verdinho, o triângulo todo, PB está para o ângulo oposto, que é seno de beta mais epsilon, e BC está para o complementar aqui de gama, que é 180 menos gama. Só que o seno de gama e o 180 menos gama é a mesma coisa. Então, dividindo esta equação por esta, encontra esta outra equação daqui. Então, essa é a primeira parte da história. Porque seno de gama é a mesma coisa que 180 menos gama. Dividindo as duas equações, dá para escrever desta forma. Agora, em lugar desses dois triângulos, vai analisar este daqui e este outro daqui. Então, é o mesmo processo, vai ter a equação para este
o verdinho, lei dos senos. En ese verdinho es esto de aquí. Y lei dos senos. Este azul es esta ecuación de aquí. Divide una ecuación por la otra. Y ahí va a encontrar esta ecuación de aquí. Y ahora basta colocar alfa igual a beta. Si coloca que alfa es igual a beta, aquí sobra só alfa, ¿no? Alfa, alfa y alfa. Entonces, este cero de alfa simplifica con este. Este cero de alfa más epsilon simplifica con este cero de alfa más epsilon. Y en contra, o que a gente quería probar. Entonces, colocando que alfa igual a beta e dividindo as equações 1 e 2, coloca alfa igual a beta, multiplica as equações 1 e 2 e encontra esta igualdade de aqui, que é uma generalização do teorema da bisetriz interna. Bom, agora vem um probleminha que depois que a gente sabe esse resultado, o problema fica simples, mas a primeira vez que eu peguei o problema, eu fiquei 5 dias tentando resolver e não conseguia de jeito nenhum. Então, o problema é este que motivou esse estudo anterior. Tengo un triángulo ABC que están dando a este lado 13, a este lado de abajo 15, este de aquí 14, o segmento vale 6, y ahí falan que este ángulo tiene que ser igual a este. Entonces, es justamente a situación anterior y pueden determinar o B. Pueden determinar X. Como aquí, como todo es 15, este pedacillo es 6, B de este hay que ser 9. Entonces este pedazo 9 menos X. O pedacillo en amarillo 9 menos X. Y ahí basta utilizar los resultados anteriores. Basta utilizar aquí la formulilla. Y aquí nosotros que orden las letrinhas son para... é pensar, ignora um dos dois pontos, ignora pelo momento o ponto D e teorema da bisetriz interna para o ponto E. Seria BE dividido em C, BA sobre CA. Esse é o teorema da bisetriz interna para o ponto E. Agora, aplica teorema da bisetriz interna para o ponto D. E vai chegar a este pedacinho, BA dividido CA, por eso fica cuadrado. Y ahí después coloca los números, coloca esa expresión y llega a esta expresión. Tem que hacer un poquillo de álgebra aquí, mas dá para echar X sem maiores problemas. Ahí es contra o valor de X. O difícil es descubrir o resultado anterior, ¿no? Bom, falamos da lei dos senos, agora da lei dos cossenos, essa também é bem conhecida. O único que o pessoal esquece de quando vai demonstrar a lei dos cossenos, tem que demonstrar também o caso quando o triângulo é obtusângulo. Este é o caso do triângulo obtusângulo e o triângulo acutângulo. Então, tem dois casos na hora de demonstrar a lei dos cossenos. A gente não pode esquecer de demonstrar o caso em que o triângulo é acutângulo, é obtusângulo. No caso do triângulo obtusângulo, utiliza o triângulo ADB, teorema de Pitágoras, no triângulo ADB, e teorema de Pitágoras no triângulo ADC. Aí vai ter duas equações, uma equação, outra equação. Aí elimina esse h ao quadrado, iguala os h aos quadrados, e vai chegar nesta expressão, este pedacinho i simplifica, i quadrado simplifica, e
chega nesta equação daqui, adicionalmente utiliza que o cosseno de 180 menos beta é menos cosseno de beta, e o cosseno de 180 menos beta pode calcular como I dividido C, como triángulo rectángulo pequeño, que él es menos coseno de beta, para eliminar I. Sobró un I aquí que você quer eliminar. Então, esse Izinho é menos C coseno de beta, coloca aqui dentro, e aí chegam a lei dos cossenos. Que o quadrado do cateto oposto ao ângulo é a soma dos quadrados dos lados, menos duas vezes o produto dos catetos, vezes o cosseno do ângulo. E aí, o caso do triângulo acutângulo, tem que utilizar os dois triângulos pequenos, o BDA e o ADC. E aí é o mesmo processo algébrico, esse é mais conhecido, não? O pessoal só esquece desta outra parte, mas não é difícil, é relativamente análogo ao procedimento. Bom, a partir da lei dos cossenos, dá para provar esta relação de Stewart, ou Stewart, que também não se menciona muito, mas é útil porque essa relação de Stewart. Porque permite achar o comprimento de qualquer Seviana. Permite para... a partir da relação de Stewart, eu consigo calcular, dado um triângulo e uma Seviana, basta eu ter estas projeções, quem é X, quem é Y, e quais são os lados, B, C e X mais Y, que é A, para eu calcular o comprimento de qualquer Seviana. E o mais interessante da história é que o comprimento da Seviana é esta fórmula aqui, relação de Stewart. O comprimento dessa Seviana não depende desse ângulo alfa. A fórmula final não depende desse ângulo alfa. Então, ela é importante justamente porque permite calcular o comprimento da Seviana e o resultado final não depende dessa fórmula alfa. Depende de X, depende de Y, A, B e C, mas não do ângulo. Como é a demonstração? Aqui vai aplicar a lei dos cossenos nos dois triângulos, no triângulo A, B, D, e depois vai aplicar a lei dos cossenos no triângulo A, D, C. Então, aqui primeiro para o triângulo A, B, D. Então, C ao quadrado, x quadrado mais z ao quadrado, menos 2xz, cosseno deste ângulo de aqui. Aí, esse cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa. A expressão simplifica desta forma, e aí divide por x, e chega nesta outra expressão. E agora vai para outro lado, aplicar lei dos cossenos no ADC, o ACD. Aqui B ao quadrado, igual y quadrado mais z ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois, cosseno deste ângulo alfa. E aqui só divide por y, e vai utilizar estas duas equações, a equação 1 e a equação 2, logo a seguir. Porque o interessante aqui que aparece, este último somando, é o mesmo nas duas equações.
En uno aparece con más, en otro aparece con menos. Por eso aquí dividió por X para dejar solo esta expresión y aquí dividió por Y para que desapareciese ese Y de aquí y ficase esta expresión. Este termo de aquí es el mismo los dos, solo que un caso con más, otro con menos. Sumando 1 con 2, ya encontra a relación de Stewart. Somando 1 com 2, e aí pode arrumar de várias formas, mas essencialmente eliminou o cosseno de alfa. Na fórmula final não aparece, não depende desse ângulo alfa. Então, somos 2, e aí tem outras simplificações, mas o importante era mostrar que como eliminaba ese coseno de alfa. Y ahí tengo caso particular. Bueno, ahí esa es otra forma de escribir, otra forma de simplificar. Mas todas estas son equivalentes. O caso particular cuando dé o ponto medio, quando x igual a y, aí a expressão simplifica mais ainda e permite calcular o comprimento da mediana para qualquer triângulo. E há uma formulinha que só depende dos três lados do triângulo. Então, essa é a relação de Stewart, o teorema de Stewart, que a grande importância dela é achar o comprimento de qualquer seviana a partir das projeções e do comprimento dos lados. Otro resultado aquí de trigonometría que da para ilustrar geométricamente. Tengo una demostración bien bonita cuando yo quiero encontrar la fórmula para o seno da soma de dos ángulos o coseno da soma de dos ángulos. Então, tem o ângulo alfa e o ângulo beta. E aqui vai estar restrito ao primeiro quadrante, mas a gente sabe que vale não só no primeiro quadrante, vale para os ângulos alfa e beta em qualquer quadrante. Então, tem um arco aqui trigonométrico, não? Uma circunferência de raio 1. E aqui a primeira coisa é fazer a projeção deste ponto C sobre este segmento, ou esse raio OD, para encontrar o ponto E. E aí determina o primeiro triângulo retângulo, que dá para calcular este lado, cateto relativo ao ângulo beta, coseno de beta, coseno de beta va a ser este lado dividido 1. Entonces, este lado va a ser igual a coseno de beta. Y este va a ser seno de beta. Estamos fixando en un triángulo OCE. Entonces, este de aquí es seno de beta. Ahora vamos a olhar o puede ser o triángulo OCI, que es rectángulo en I, o puede ser visto también el triángulo OFC, que es rectángulo en F. Es equivalente. Eu vou olhar o de baixo. Notem que aqui o ângulo é alfa mais beta e o cateto adjacente é este segmento daqui. A hipotenusa vale 1. Então, este segmento vale, o cor de roxo é cosseno de alfa mais beta. Cor de roxo aqui, que é igual a este daqui. Aqui tem um retângulo. Esse segmento é cosseno de alfa mais beta. Agora, este vai ser seno de alfa mais beta. Então, este de aqui, que é igual a este de aqui, é seno de alfa mais beta.
Y agora a gente muda de triângulo. Agora vamos para o triângulo de baixo, este daqui, OHE. Aqui é relativo a este ângulo alfa. O cateto oposto tem a parte do seno de alfa, mas vai ser a hipotenusa. A hipotenusa é cosseno de beta. Então, a hipotenusa vai ser seno de alfa dá este segmento HE. E de forma análoga, aqui eu vou ter OH e o cateto adyacente. Então, vai ser cosseno de alfa vezes a hipotenusa, que é cosseno de beta. Então, OH vai ser cosseno de beta, cosseno de alfa. Este daqui, que também é o mesmo aqui em cima, não está desenhado, mas seria F e E também. E agora falta este pequeno, C, E, Y. Serão as mesmas contas aqui neste triangulinho daqui. Primeiro notar que se aqui é ângulo alfa, aqui é ângulo reto, aqui tem que ser 90 menos alfa. A soma dos três tem que dar 180. Como aqui é 90 e aqui em torno do ponto E tem um ângulo raso, então este ângulo tem que ser alfa. E agora analisa seno e cosseno de alfa para este triângulo C, E, Y. O cosseno seria o cosseno de alfa, está multiplicado pela hipotenusa, que en este caso es seno de beta. Cosseno de alfa veces a hipotenusa, que es seno de beta. Y ahora este pedacinho vai ser o seno de alfa pela hipotenusa, que es seno de beta. Seno de alfa, seno de beta. Y pronto, ahí este ya completó, ya conoce todos los lados de ese rectángulo y puede escribir a fórmulas para soma do cosseno e do seno. Do ângulo, a soma de dois ângulos, cosseno da soma de dois ângulos, seno da soma de dois ângulos. Seno de alfa mais beta, este segmento en amarelo, es seno de alfa más beta. Es a soma de este pedazo más este de aquí. Este expresado más este de aquí. Então, encontra a fórmula para a soma de seno de alfa mais beta. No caso particular, em que alfa igual a beta, tem a formulinha para o seno de 2 alfa, 2 seno de alfa, cosseno de beta. E no cosseno o que a gente quer calcular é só este pedacinho em cor de roxa. Cor de roxa aqui. Cor de rosa. Este pedaço é o todo menos este pedacinho em azul. Então, o cosseno de alfa mais beta é cosseno de beta, cosseno de alfa menos seno de beta, seno de alfa. Tem esta expressão. No caso particular em que alfa igual a beta, tem a fórmula para o cosseno do ângulo duplo. Então, é uma demonstração simples que utiliza só a ideia de seno e cosseno e uma construção geométrica bonitinha. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não. Então, muito bom. Vou discutir aqui um par de problemas de Olimpíadas. Este é bem simples, será bem... Acho que foi nível... el problema de Olimpíadas nenhum é simples, não? Mas dentro dos problemas, este é um dos mais simples. Então, dice, se um triângulo ABC, acutángulo,
con ángulo en A de 60. Y sean E y F los las alturas de B y C respectivamente. O ángulo en A es de 60. E o P de altura relativo al vértice B. Y F o P de altura relativo al vértice C. O que tiene que ser probado que vale esta expresión de aquí. C menos BF es 3 medios de AC menos AB. Y aquí a idea, bueno, yo fiz aqui esse arco, eu fiz a construção, não precisa para resolver o problema da construção exata, mas eu quis fazer todas as possíveis construções, não? Então, esse arco é o arco capaz, aqui relativo a este arco de 60, não? Relativo ao segmento BC, na parte superior. O arco capaz termina em B, termina em C aqui, mas eu não posso passar deste extremo, porque aí o ângulo é 90. No extremo o ângulo é 90. Se eu continuo descendo, aí o triângulo deixa de ser acutângulo, passa a ser obtusângulo. Então, eu quis respeitar o fato que é acutângulo. Então, o ponto A pode ser qualquer um desses. A vantagem de fazer a construção genérica é que você pode ilustrar numericamente. Eu não fiz aqui a ilustração numérica, mas, em princípio, é uma coisa que tenho que adicionar. O resultado vale para qualquer posição do ponto A sobre esse arco de circunferência acá. Bom, aqui o primeiro passo é ver um ângulo notável, ângulo 60. Então, é enxergar dois triângulos. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, enxerga no triângulo AFC. A gente vai poder falar o cosseno é AF dividido AC. No AFC, o cosseno de 60, que é 1 meio, é AF dividido AC. E agora é enxergar outro triângulo retângulo, AEB. E nesse caso, o cosseno de 60 vai ser AE dividido AB. AE dividido AB. Então, aí tem essa primeira expressão daqui. Agora é só manipular essa expressão para que apareçam as coisas que tem aqui em cima. Então, se eu quero que apareça o CE, o que estava aparecendo era o AE. Então, troca AE por AC menos CE. Trocou AE por AC menos CE. E da mesma forma, troca AF, este pedaço, pelo todo menos BF. Agora, a partir desta primeira igualdade, coloque em evidência o CE e chega aqui. A partir da segunda igualdade, coloque em evidência o BF e chega nesta expressão. E aí pronto, já tem o CE e o BF, que o que precisa é a diferença destes dois e encontra este resultado. Então, esse é o problema. Não é um problema complicado, era só... como tem altura, sempre que tem altura tem triângulos retângulos. Então, era só... o mais difícil é conseguir enxergar que esse ângulo de 60 é ângulo de dois triângulos retângulos.
no de un único triángulo rectángulo. Entonces, ese problema es relativamente simple. Y aquí tengo otro problema, que justamente este problema de ese desafío, esa construcción de ese desafío de la aula de hoy. Aquí a figura está falando que o AB é igual a CD. Então, AB igual a CD. Então, este segmento igual a este. Aqui tem, não está no texto, mas aqui tem um ângulo reto e aqui tem um ângulo de 30. E adicionalmente, o BC, todo este segmento, é duas vezes este de aqui, o AD. O que estão pedindo provar é que este ângulo aqui embaixo, o BAD, também é 30. Isso que tem que ser demonstrado. Existem dois caminhos para resolver o problema, ou pelo menos dois. Em um caminho, faz a projeção do ponto D, projeção ortogonal, sobre o lado AB, encontra este ponto F, e a projeção deste sobre o lado BC e encontra o ponto E. E como são projeções ortogonais, você determina um retângulo. Então, o BF vai ser igual ao EB. E agora, tem um detalhe adicional. E o retângulo FD também vai ser igual ao BI. O detalhe adicional é que aqui é ângulo reto, do outro lado é ângulo reto. Então, tem um triângulo retângulo. Este ângulo de 30, o seno de 30 é 1/2. Então, a razão entre este lado e a hipotenusa tem que ser 1/2. Então, este segmento tem que ser a metade da hipotenusa. Então, nota que aqui já eu coloco que este daqui é metade da hipotenusa y este de aquí es igual a este porque es rectángulo. Y como este segmento es a metade de este, y por hipótesis falaba que BC no, por hipótesis falaba que AB era igual a DC, y llega a conclusión que ese F punto medio de AB então essa é mais ou menos a linha de raciocínio. Então F vai ser ponto médio de AB, justamente porque você tem um ângulo de 30, o seno de 30 é 1/2. Então a razão deste para a hipotenusa tem que ser 1/2, este tem que ser metade da hipotenusa, CD igual a BA, então o F ponto médio de AB. Una vez que F ponto medio, aquí tengo una altura, ponto medio, então vai ter triângulos isósceles. Yo vou ter que este lado tenga a mesma medida que este. Os ângulos da base vão ter que ser iguais. Mas agora a leitura é analisar o triângulo, de novo, este ângulo 30. Aqui eu tenho o ângulo 30.
yo sabía que OAD, por hipótesis, es metade de BC. Então, como triângulo isósceles, OBD es metade de BC. E este ângulo é 30. Então, se eu tenho que este é metade de BC e o ângulo é 30, então o triângulo tem que ser retângulo. Aqui é uma recíproca. Aqui a conclusão não é que aqui eu tenho que este é metade de BC, este ângulo é 30. Então eu chego à conclusão que o triângulo aqui em D tem que ser retângulo. E se o triângulo em D é retângulo e este ângulo é 30, aqui vale 60. Como aqui é reto, aqui tem que ser 30. E é isósceles, aqui embaixo é 30. Então, essa é toda a lógica de raciocínio. Mas notem que o raciocínio não é como tudo voltando, tudo utilizando recíprocas. Não é nada. Eu não sabia os ângulos inicialmente. A partir do conhecimento que o ângulo é 30 e que o seno de 30 é 1/2, eu chego à conclusão que o triângulo é retângulo e aí isso permite echar os outros ângulos. Então, é um problema bonito justo por isso, porque utiliza recíprocas e não teoremas na ida, não? Utiliza os teoremas na volta. Bom, essa é uma das soluções. Tem uma segunda solução. Como aqui o ângulo é 30, para formar um retângulo grande, falta um ângulo de 60 para ter um ângulo reto aqui. Então, o primeiro passo é construir um triângulo equilátero. E agora eu tenho 30 mais 60 dá um ângulo reto. Eu tenho ângulo reto aqui, por hipótesis, este lado era igual a este. Por hipótesis. Então, eu fiz a construção de um triângulo equilátero, este lado vai ser igual a este. Então, AP vai ser paralelo e de igual medida que BC. E aqui eu vou ter, aqui era 60, como é paralelo, aqui vai ser 90, da mesma forma que aqui. Então, por lado, ângulo, lado, ângulo, lado, o triângulo BDC vai ser congruente com o triângulo ADP. Esses dois triângulos vão ser congruentes. E com isso chega à conclusão que que estava faltando, esses dois são congruentes. E se esses dois congruentes têm um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. E aí termina do mesmo jeito que na versão anterior. Este lado é metade de BC e esse ângulo é 30. Então, o triângulo tem que ser retângulo. E se o triângulo é retângulo, aqui vale 60. Consequentemente, aqui vale 30 e aqui vale 30 que eu queria procurar.
Então, esse é os dois caminhos, as duas alternativas para resolver esse problema. Esse segundo caminho aí parece ser mais fácil do que o primeiro. Sim, para fazer a figura e que fique certa, esta é a forma mais eficiente. Porque não dá para... Aí os pontos não dá para mexer. Os pontos são fixos. Para fazer essa figura e que fique justamente certo, não dá para ficar mexendo os pontos. Só tem uma construção mesmo. E esse caminho é mais fácil de construir. O segundo. Bom, aqui tem outros problemas lá da lista. Já resolveram um deles, por lo menos. Acho que este é muito simples, não? Aqui vale X, aqui vale 4. Este é o clássico da lei dos senos. Aí não tem graça nenhuma. Para vocês não tem graça nenhuma, ¿no? Para os estudantes é importante começar por um problema simples, mas aí não... É baixar o nível. Discutir esse problema é baixar o nível. Este é outro problema que aparece muito nas coisas de vestibulares. É um clássico dos vestibulares este problema daqui. Que o observador vê um prédio, está a 25 metros do prédio, visualiza com certo ângulo. Ele se afasta 50 metros e aí o ângulo de observação do prédio é a metade. Qual é a altura do prédio? Esse problema é um clássico dos vestibulares. Acho que apareceu em várias formas e variantes. Aqui a ideia é enxergar o triângulo CDA e ver que este ângulo é externo. Então, este ângulo mais este daqui tem que somar alfa. Consequentemente, este ângulo de aqui também é alfa sobre 2. E o triângulo CDA é isósceles. Alfa sobre 2, o triângulo é isósceles. E aqui aplica Pitágoras no CDB. E aí pronto, aí resolve calcula a altura do prédio. Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque então não tenho assim, problemas muito complicados, não tenho. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Com comentário? Tem outros problemas aqui, mas acho que não compensa. Aí. Então, o desafio, aquele que você mostrou, é para citar o passo a passo das demonstrações, né? Fica à vontade aí como você achar melhor. Tá. Se quiser fazer em detalhe, fazer uma das duas soluções, ou fazer outra variante, ou pegar outro problema da lista, não? Tá bom. Fica aí à vontade. Beleza. Alguma outra pergunta? Ou então vou parar de gravar. No caso, mas pode fazer também só a construção, né? Pode fazer só a construção também. A ideia é deixar algo para... que vocês tenham atividade, não? Mas...